Graça e paz, queridos. Que Deus lindo, que dia maravilhoso. Eu não sei que a hora que você está me escutando, se vai ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas a qualquer hora, é a hora que o papai está aqui prontinho para nos ensinar, para nos edificar, para mostrar para nós quem nós somos nele. E eu amo ao Senhor, que eu falo, Pai, o Senhor me fez a sua imagem e semelhança. Então, quanto mais eu disponho meu coração em te conhecer, mais eu sou conhecida nele, mais eu me conheço nele. Isso é fantástico, saber que cada vez mais que você aprende em conhecer o Senhor, cada vez mais que você está diante das Escrituras, em conhecer o Senhor, você está conhecendo o seu Criador, você está conhecendo aquele que te fez a imagem e semelhança dele. E nisso, queridos, você se conhece, você passa a se conhecer nele, porque ele é o seu espelho. Então você olha para ele e fala, uau, meu pai é esta belezura toda. Meu pai pode tudo isso. Esse é o meu pai. Eu quero conhecê-lo. E quando você vai conhecendo, você vai falando, ei, se eu sou imagem e semelhança dele, então eu também posso ser como ele é. Porque ele nos fez justamente isso, para que nós pudéssemos manifestar como filhos quem é o nosso pai. Eu lembro uma vez, quando o meu marido tinha construído um veleiro, e ele falou, vamos passear de veleiro. E eu peguei e falei assim, uau, não andei. Eu falei, sei lá se eu vou dormir no veleiro, como é que vai ser? Eu vou me enjoar, eu vou... Aí eu peguei e pensei, eu falei assim, papai, o senhor por acaso enjoaria, o estômago estaria ruim se o senhor estivesse andando num veleiro? Lógico que não. Aí eu falei comigo, se o meu pai não enjoa, eu também não. Então tá feito, porque a natureza dele foi colocada em mim. E essa natureza dele me faz participante daquilo que ele é. Isso é fantástico. Eu me empolgo mesmo, eu fico maravilhada com cada vez que eu coloco os olhos nas Escrituras. Eu vejo quantas pepitas tem aqui. E a palavra, e hoje nós vamos falar justamente isso. Eu quero te incentivar, amados, não deixar a sua Bíblia, a sua palavra somente aberta num Salmo 23 ou 91, no Salmo da sua preferência, porque não vai adiantar se essa palavra não fazer parte de você, se essa palavra não for entronizada dentro de você. E a palavra aqui eu vou ler para vocês em 2 Timóteo 3,16, fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus, a fim de que todo aquele que se rendeu ao Senhor, a fim de que todo aquele que tem essa graça de ter rendido a Jesus Cristo, a fim de que todo filho de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Toda a capacitação de Deus é a graça que vem em nós para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele planejou para mim, para você. E aonde que eu vou encontrar isso, meu irmão? Eu vou encontrar isso na palavra, eu vou encontrar isso nessa carta maravilhosa deixada para mim, para você.
E a palavra também em Colossenses 3,16 fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai, aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E realmente eu fico com uma gratidão no meu coração quando eu falo, agora eu vou conversar com meu Pai. Eu vou abrir a sua palavra e esta palavra vai falar comigo. Você já parou para pensar um pouquinho e falar que esse livro é a palavra de Deus? Nós, aqui no nosso país, nós temos essa graça maravilhosa, não só no nosso país, no Ocidente, essa graça maravilhosa de termos este livro livremente em cada livraria. Nós podemos encontrar a palavra de Deus. Tem países, queridos, que eles não podem. Eles se reúnem em subsolos, em lugares secretos, para poder ler esta palavra e entender o que Deus está falando. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro, e eu não sei o autor, não me lembro, mas diz, se eu não me engano, foi na China, e uma pessoa estava andando e ele encontrou um pedaço da Bíblia, um pedaço. E neste pedaço estava escrito: e Deus disse. Amados, quando Deus quer atingir as pessoas, para Ele não existe nada, nenhum obstáculo para que Ele possa te alcançar. E neste pedacinho, a pessoa que encontrou esse pedacinho falou: e Deus disse? Ele falou: e Deus disse? Se Deus disse, Deus fala. Então, Ele vai falar comigo. E diz nesse livro que ele encontrou com o Senhor por causa dessa palavra. E Deus disse. Agora, esta palavra está aqui. Este livro está aqui, nas nossas mãos. E é um livro inspirado pelo próprio Deus. E hoje, no meu devocional, quando eu estava adorando ao Senhor, lendo a sua palavra, e eu falei: Pai, estar diante da sua palavra é estar diante de um tesouro incomparável. É estar diante, não tem como falar que a melhor pérola nossa, não tem como, que é incomparável. É o rico tesouro. É você estar diante desta palavra. Então, você está diante desta palavra, você está encontrando com o autor deste livro. Você está diante deste livro. Você está encontrando, tendo um encontro sobrenatural com aquele que escreveu este livro unicamente para você e para mim. Queridos, a luz que sai dessas letras é a própria luz do autor do livro. Uau, que coisa maravilhosa! A luz que sai daqui é a própria luz do autor do livro. Ele mesmo vai iluminando cada palavra que você vai lendo. Ele mesmo vai iluminando, como você tivesse colocado um abajur com uma luz bem forte em cima da Bíblia. Você resolveu ler a Bíblia de noite ou ver algum livro de noite, aí você coloca um abajur e aquele abajur vai iluminando. Esse abajur natural, ele vai somente iluminar. Mas a luz do autor desse livro, ele não somente vai te iluminar, como ele vai te revelar o que está atrás daquelas letras.
Eu fico imaginando. Desculpa. Aí eu parei hoje, eu imaginava. Eu sentada, lendo, e ele junto de mim. Essa luz intensa do meu lado, trazendo o entendimento para que eu chegue aonde ele quer que eu entenda quem eu sou nele. Que cuidado extremo que ele tem com seus filhos. Que cuidado maravilhoso é esse que ele tem comigo e com você. Quando nós dedicamos o nosso tempo a estar com a sua palavra. Quando nós dedicamos o nosso tempo de olhar para esse livro e ver, uau, que tremendo, queridos. Esse livro está na sua mão para um propósito eterno, para que você possa, dia após dia, poder escutar a voz do seu Criador. Ele não está longe, ele está perto. E este livro, a Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus, é o livro único escrito para você e para mim. Neste dia eu quero te incentivar. Você fala, Fátima, mas eu não vou entender, é difícil. Não é. Sabe por que que não é? Porque esse livro foi escrito para filhos. E o filho tem a mesma natureza do pai. E o filho, tendo a mesma natureza do pai, vai entender perfeitamente o que o seu pai está falando. Nós queremos tanto que os nossos filhos escute aquilo que a gente está falando. E eles escutam. E quando eles começam a agir naquilo que nós falamos, quão alegre nós ficamos. Quando você vê o seu filho fazendo alguma coisa que ele viu você fazendo, você fala, uau, meu filho está fazendo igualzinho eu faço. Essa semana mesmo eu estava rindo da minha netinha. Ela tem 1 ano e 7, 8 meses. E ela pegou a bonequinha dela e colocou sentadinha, assim, no castigo, no cantinho do pensamento. E ela ficava assim, blá, 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 blá. E eu falava, Manu, você colocou o neném de castigo. Ela falava, blá, 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 blá. O que é isso? Ela estava fazendo aquilo que ela vê a mãe dela fazendo com ela. Instruindo, educando. Agora eu fico pensando, o pai, ele deixou conosco a sua palavra, para que nós verdadeiramente possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. E cada vez que nós conhecemos o nosso pai, nós vamos tendo as suas mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, as suas mesmas emoções. Então, tudo aquilo que meu pai é, eu sou nele. E como que eu tenho aprendido isso? Através desse livro maravilhoso. Ele é vida, não é só letra, porque ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi aquele que iluminou cada escritor da Bíblia. E é esse mesmo Espírito que está junto de você, dentro de você, trazendo essa luz intensa. Para quê? Para que você chegue ao pleno entendimento da verdade. Que maravilha! A palavra em Amós 8, o Senhor disse que nos últimos dias seria derramado uma fome e uma sede, não de pão, mas de comer a palavra dele. E Jesus diz lá em João 6,
que Ele é o verdadeiro alimento. Ele é a verdadeira bebida. Ele é o pão que desceu do céu para que nós possamos alimentá-lo, alimentar dele. E o pão é a palavra, que é viva e eficaz. Vamos orar, vamos agradecer que nós realmente tenhamos um coração grato ao Pai por podermos estar com esta palavra. E o autor deste livro está em mim. Ele mesmo vem iluminando cada palavra com a sua própria luz. Ele é a luz dos homens. E o livro dele está aí. Você pode ter uma Bíblia e deve estar aí na sua biblioteca, aonde na sua estante. Às vezes está até empoeirada. Mas aproveita hoje e vai lá pegar. Tem dia que eu pego a palavra de Deus, eu abraço esse livro, eu falo, Pai, isso aqui é vida para mim. Isso aqui é saúde para mim. Isso aqui é direção para mim. A sua palavra é sustento para mim. A sua palavra é que tem me firmado. Eu tenho te conhecido através da sua palavra. E todas as vezes que eu te conheço através da sua palavra, eu me conheço e eu me conhecendo, eu vou obedecendo cada vez mais essa grandeza de ser chamada sua filha. Pai, neste momento, eu quero orar a favor de cada um que está me escutando. Eu só quero orar, Pai, que o amado Espírito Santo venha trazendo em cada coração a fome e o desejo de estar cada dia, a cada momento, a cada hora, tendo esse encontro sobrenatural com o Senhor, através da sua palavra. Aleluia. Aleluia. Queridos, a gente encontra tantos livros de autoajuda, não estou julgando, não estou criticando, mas são tantos livros, tantas coisas, mas este aqui, ele vai direto na raiz e ele arranca o mal. É como eu falei no começo desse vídeo. Você está lendo um livro e tem um abajur natural. Ele só vai só iluminar. Você vai ver as letras, aquilo que você está lendo. Mas o autor desse livro é a própria luz. E ele vai estar com você não somente iluminando, mas abrindo seu entendimento para que você não só o conheça, o experimente, mas que você possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Aleluia! Maravilhoso Deus! Até o próximo vídeo. Se esse vídeo tem te edificado, se essas palavras têm te edificado, eu nunca pensei que eu ia falar isso. Inscreva no canal, toque o sininho, dê um like e espalhe essa palavra. Porque a palavra de Deus diz que Deus enviou a sua palavra e ela escorre velozmente. E que veículo maravilhoso é esse da internet, do qual a palavra está correndo, entrando em tantos lugares. Amém? Até o próximo vídeo. No nome de Jesus, se ele não voltar antes. Aleluia!